Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. E já queria aproveitar para pedir para que você deixe seu like. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, que você possa compartilhar com seus contatos para que essa palavra chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam ajudadas com a palavra de Deus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, nós estamos dando continuidade ao desfrute do livro O Coração da Bíblia. E nós chegamos à mensagem de número 4, cujo título é A Salvação Completa, a solução para todos os problemas. Eu queria começar lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Qual é a solução para a humanidade? A solução para a humanidade é a salvação completa que vem por meio do Evangelho de Deus. E nós vemos aqui que nos dito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse Evangelho, essa salvação completa é para todo aquele que crê. Senhor Jesus, a Bíblia é um livro que tem muitos aspectos. Na Bíblia nós vemos que nós temos um Deus que é justo, santo e bom. E vemos também que o homem caiu e se degradou de tal maneira que se afastou de Deus. Mas a Bíblia é um livro principalmente de esperança. Porque esse homem que se afastou de Deus, esse homem que caiu, esse homem que é continuamente mau, como é descrito aqui na Sagrada Escritura, ele tem a possibilidade de ser salvo dessas coisas. Então, o Evangelho é a boa notícia, é a esperança que você e eu temos de sermos salvos desse comportamento, dessa natureza que está dentro de nós, que nos impulsiona cada vez mais para longe de Deus. E graças ao Senhor, o Senhor ele é tão maravilhoso que o posicionamento do livro de Romanos, ele antecede o livro de 1 e 2 Coríntios. Ou seja, ele não foi colocado primeiro por ordem cronológica, mas mas ele foi colocado por Deus de forma divina. Para quê? Porque se nós lermos Coríntios, principalmente a primeira carta dos Coríntios, nós vimos ali que a igreja era cheia de problemas. Tinha muitos problemas. E esse problema estava na igreja, ou seja, naqueles que receberam o Senhor. Se nós lêssemos esse livro primeiro, nós iríamos perder nossas esperanças. Porque essas pessoas já receberam a Cristo, essas pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho, mas as práticas que essas pessoas faziam ali não condiziam com o que estava dentro delas, não condizia com o que elas tinham recebido, a vida e a natureza de Deus. Eles viviam ainda como se não conhecessem ao Senhor, como se não fossem alcançados por meio desse Evangelho. Mas, graças ao Senhor, nós vemos aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ó Senhor Jesus Cristo. Porque esse Evangelho, ele é
a pessoa de Cristo, e nele está contido a obra de Cristo e a natureza de Cristo. E aqui, irmãos, em Romanos, é nos mostrada a sublimidade da obra de Cristo, da excelência da obra de Cristo. Essa obra maravilhosa, que é capaz de salvar esse homem, porque nela está contida o poder de Deus. Nesse evangelho está contido, ele vem carregado com o poder de Deus. Ó Senhor Jesus. E no livro de 1 Coríntios nós vemos 6 principais problemas descritos ali. O primeiro problema descrito é divisão. No capítulo 1, dos versículos de 11 a 13, Paulo, ele exorta, ele admoesta os irmãos em Coríntios por conta das divisões, por conta das suas preferências. E essa é uma característica da humanidade caída. A humanidade caída, ela tem como natureza, como princípio fundamental dividir-se. Porque ela se apega às suas opiniões e não aceita nenhuma opinião que seja contrária à sua. E por meio dessa natureza caída, as pessoas se dividem. Outro aspecto negativo descrito ali foi a imoralidade. No capítulo 5, versículo 10. Vamos ler. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso teria de sair do mundo. Paulo está conclamando os irmãos aqui a saírem da imoralidade. No versículo 1, ele descreve isso. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo visto, nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Nem isso daqui ele estava falando para os crentes, aqueles que receberam o evangelho, que essa imoralidade não era vista nem entre os gentios. Que contradição enorme. Eles tinham recebido o evangelho, mas viviam ainda pior. Eles tinham um viver pior do que os gentios levavam. Essa é a natureza humana caída. Outro problema descrito ali é o litígio entre os irmãos. Os irmãos levavam outros à justiça, ou seja, eles não conseguiam se resolver, porque cada um queria manter a sua opinião. Eles não conseguiam negar a si mesmos, ou tomar o prejuízo, por meio da natureza que eles receberam, mas eles viviam ainda arraigados a essa natureza caída. O quarto ponto é a idolatria, as coisas e comidas consagradas aos ídolos. Está no capítulo 8, os versículos de 1 a 4. Os irmãos, eles ainda eram apegados a essas coisas. Não obstante já terem recebido o Evangelho de Deus. Outro aspecto, outro ponto negativo é a dificuldade em reconhecer e se submeter à autoridade do apóstolo. Está no capítulo 9, versículos 1 e 2. Amados, a natureza humana caída, ela por si só é rebelde. Ela não vai se submeter de bom grado a nenhuma autoridade estabelecida por Deus. E eles viviam debaixo dessa natureza humana caída.
E o último é o uso inadequado dos dons. Está no capítulo 12, versículo 1. Eles não... Os dons que eles receberam, que eram para edificar o corpo de Cristo, eles os estavam usando de forma inadequada. Mais uma vez, buscando o seu próprio benefício. Os dons que são para a igreja, eles usavam em benefício próprio. Então, o cenário dessa igreja aqui, dos crentes aqui que já haviam recebido o Evangelho, era caótico. Se nós olharmos para essas passagens, nós iríamos nos desanimar. Mas o Senhor, Ele coloca o livro de Romanos primeiro, para que nós possamos ter esperança. Há esperança para você e a esperança para mim. Porque nós vimos que no versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus. E no grego, essa palavra poder é dunamis, que tem a mesma raiz da palavra dinamite. Ou seja, essa palavra ela tem o poder de destruir essa natureza maligna e caída. Ela é capaz de transformar, quebrar a nossa dureza. É capaz de transformar, é capaz de detonar essa natureza caída por meio da obra de Cristo. E essa obra de Cristo, amados, ela tem dois aspectos principais, dentre outros aspectos, mas eu queria destacar aqui dois principais. O aspecto da expiação e o aspecto da propiciação. Com relação à expiação, ou seja, a morte de Cristo, a obra de Cristo, ela apagou os nossos pecados. E com relação à propiciação, essa obra tornou Deus propício a cada um de nós. Olha que obra maravilhosa. Olha o alcance e o poder que a obra de Cristo realizou. Ela foi capaz de tornar a mim um pecador caído, miserável, em alguém que se tornou propício diante de Deus, e alguém inteiramente cheio de pecados. Essa obra, ela lavou-me dos meus pecados. Ó Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 37. Senhor Jesus. Olha o que consiste essa obra. Quem é essa pessoa? Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E isso é o Senhor falando. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Cristo, ele estava cumprindo a obra de Deus como o servo sofredor de Isaías 53. E Isaías 53, versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você percebe que esses muitos aqui está incluído a mim e a você? A obra de Cristo, a obra desse servo sofredor aqui, levou o meu e o seu pecado.
ó Senhor Jesus. Mas o que consistiu essa obra de Deus? Essa obra que Cristo realizou? Cristo, ele se esvaziou de tal maneira que se tornou um servo. Ele deixou a sua posição. Ele deixou a sua posição exaltada como filho de Deus. E se humilhou de tal maneira que se tornou um servo. E um servo sofredor. Como descrito aqui em Isaías 53. Onde é que está escrito isso? Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só o que está envolvido nessa obra aqui. O Filho de Deus estava do lado do Pai, exaltado como Filho de Deus, e tendo unicamente a natureza divina. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, porque Ele amava o homem, porque Ele amava a mim, porque Ele me amou, porque Ele amou você. E Ele colocou o seu Filho como servo. E esse Filho se humilhou e se colocou como servo, como alguém que ia cumprir a obra do seu Pai. E para isso, Ele obedeceu. E todo o seu viver nessa terra foi de obediência e submissão ao Pai, para que a sua obra fosse cumprida, para que o desejo de Deus, que fosse alcançar o homem e salvar o homem, proporcionar ao homem uma salvação completa. Senhor Jesus. E esse Filho se esvaziou. Ele deixou sua posição exaltada de filho. Se limitou durante 9 meses no ventre de Maria. Ele nasceu de forma humilde. Os reis, eles nascem em lugares luxuosos, mas o Rei dos Reis nasceu num lugar extremamente humilde. O Rei dos Reis foi perseguido logo que nasceu. Durante a sua idade adulta, ele foi desprezado. Foi rejeitado pelo povo que ele veio salvar. Ele foi rejeitado pelos sacerdotes. Ele foi rejeitado pelo povo judeu. Ele sofreu humilhação. Foi crucificado. Morreu. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E ascendeu. Essa é a obra completa de Cristo. Ele trouxe a divindade para a humanidade e levou a humanidade para a divindade. Senhor Jesus. Ao nascer ele foi perseguido. Mateus capítulo 2. Versículos de 13 a 16.
Tendo eles partido, e eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ó Senhor Jesus, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Ó Senhor Jesus, capítulo 17, versículo 12. Senhor Jesus. Mateus 17, versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ele estava dizendo aqui que o povo para que ele veio salvar, ele seria rejeitado, iria padecer na mão deles de quem ele veio salvar. Senhor Jesus, versículos 22 e 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes: Jesus, o Filho do Homem, está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. E quem são esses homens aqui? Esses homens aqui são os sacerdotes judeus. É o povo judeu que clamou para que ele fosse crucificado. Oh Senhor Jesus, capítulo 20, versículos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Olha só como foi o viver desse servo aqui. Foi um viver de sofrimento. Oh Senhor Jesus Cristo. Cristo foi o único homem que nasceu para morrer. O homem, ele morre por consequência do pecado, mas o homem ele não nasce com o objetivo de morrer. A morte é uma consequência do pecado, mas Cristo, ele veio para o mundo para morrer. Porque nisso consistia a obra de Deus, nisso consistia dar o seu Filho ao mundo. Isso é o que melhor traduz João, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ó Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu lhe disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, como Cristo era percebido aqui, ele era percebido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E para que o pecado fosse tirado, no Antigo Testamento era necessário que o cordeiro fosse imolado, ou seja, que o cordeiro fosse morto. Por meio da morte do cordeiro, era proporcionado para o homem o perdão dos pecados. Então Cristo, ele é visto aqui como o cordeiro, aquele que veio para ser morto.
Porque somente dessa forma haveria redenção para o homem. O homem ele só poderia ser redimido se houvesse derramamento de sangue. E o Senhor, Ele em Gênesis, Ele proporcionou para o homem, Ele prometeu para o homem que Ele iria enviar um Salvador. Cristo é o Salvador do homem. Ó Senhor Jesus Cristo. E essa obra de Cristo, que é traduzida e é declarada a nós como Evangelho, como uma boa nova, como uma boa notícia, ela vem para resolver todos os problemas decorrentes da queda. Pois todos os problemas da humanidade derivam de uma só raiz, que é o pecado. E o pecado ele faz distinção, ele faz separação do homem e Deus. Senhor Jesus Cristo, o pecado é que nos afasta de Deus. Isaías 59, versículos de 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Essa é a situação do homem. Por quê? Porque o pecado entrou nele. E quando o pecado entrou nele, contaminou ele de tal forma que aos olhos de Deus, essa descrição aqui é a descrição que Deus está dando para o homem e para o seu povo, para o povo escolhido. Ele estava falando para Israel. E se a gente for olhar de maneira superficial, Israel era o melhor da humanidade que tinha nessa época, que tinha aqui na terra, porque eles tinham alguns princípios que os diferenciavam do restante dos gentios. Mas mesmo assim, Deus ele olha para esse homem aqui, e o que ele enxerga? Mãos contaminadas de sangue, dedos de iniquidade e lábios que falam mentira e língua que profere maldade. Esse é o raio-x do suprassumo da humanidade daquela época. O melhor que a humanidade podia oferecer era o povo judeu. E aos olhos de Deus, esse povo judeu tem mãos contaminadas de sangue, dedos de iniquidade, lábios que falam mentira e língua que profere maldade. Senhor Jesus. Então, o pecado, ele desconfigurou o homem de tal forma que o afastou de Deus. E daí o pecado, ele é uma raiz. Ele é uma raiz que tem vários galhos. Mentira, suicídio, idolatria, imoralidade. Todos. O que a gente viu aqui, o que os coríntios praticavam, tinha uma única raiz, que é o pecado. Ó Senhor Jesus Cristo. E para isso o Senhor ele proviu para nós a salvação por meio da obra de Cristo. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque com o pecado nós fomos afastados de Deus e para que nós possamos nos aproximar novamente de Deus, precisam três exigências precisam ser cumpridas: santidade, justiça
e glória de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23, nós vemos ali que o homem ele foi colocado para fora do jardim. Oh, Senhor Jesus. E disse então o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. A consequência da queda foi a expulsão do homem do jardim. No versículo 24, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E a árvore da vida aqui é tipificada pela pessoa de Deus, pelo próprio Deus. Então esse homem ele não podia voltar de novo para Deus sem passar por essas três exigências aqui. O que tinha lá no caminho? Ele tinha querubins e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho. E os querubins aqui, eles tipificam a glória de Deus. Eles são os guardiões da glória de Deus. E com a queda do homem, o homem ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu a presença de Deus, porque ele se tornou um pecador. Oh, Senhor Jesus Cristo. Cristo, por meio da sua obra, nos santificou e nos santifica diariamente, para que nós possamos novamente vislumbrar a glória de Deus. A glória de Deus é a expressão dele, é quando ele se mostra, quando ele aparece, aí há a glória de Deus, aí há a presença de Deus. E nós vimos isso em Mateus capítulo 17, onde nós temos um vislumbre do que estava dentro de Cristo. 17, versículos de 1 a 5. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nós vimos aqui, amados, a glorificação. Nós vimos aqui o Cristo glorificado. É como se Cristo tirasse com um zíper, ele abrisse e ele mostrasse quem ele realmente é para os discípulos. E esse mesmo Cristo aqui, ele está dentro de mim, dentro de você. Que possamos, amados, no nosso viver diário, dar oportunidade para que esse Cristo possa se manifestar. Ele já está dentro de nós, agora que ele possa se manifestar. Senhor Jesus Cristo. O outro aspecto está relacionado com a justiça de Deus. A obra de Cristo nos tornou justos diante de Deus. E essa obra continua nos justificando. Esse é o processo de justificação. Cristo, por meio da sua obra, nos tornou justos. Mas essa justiça que está fora de nós, ela precisa entrar em nós. Ao ponto de, quando nós nos movermos por essa terra, os atos que fomos realizando sejam atos de justiça. Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 22 e 23. Senhor Jesus. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então todos aos olhos de Deus são injustos, mas a obra de Cristo nos tornou justos. Ó Senhor Jesus Cristo. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então essa justificação aqui não é pelo que eu faço ou que eu fiz, mas pela obra que Cristo realizou por mim e por você. E ao passo em que Ele vive em mim, Ele pratica obras de justiça. Ó Senhor Jesus. Outro aspecto é com relação à santidade. O refulgir do fogo é a santidade de Deus. E esse fogo é para consumir tudo que não é eterno, tudo que é caído. A santificação, ela consiste na nossa transformação. A nossa transformação metabólica, ou seja, nós vamos nos tornando puros. Nós somos misturados, nós temos a natureza santa de Deus, mas nós temos também a nossa natureza caída e terrena. Aí, de acordo com que Cristo vai crescendo em nós, a proporção de santidade vai ficando maior e a de carnalidade vai ficando menor. Ao ponto em que nós fomos transformados completamente. Ou seja, só a natureza divina de Deus é expressa através de nós. E isso vai acontecer. Nós vamos ser transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Senhor Jesus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 2 Coríntios 3,18. Como é que essa transformação se dá no viver diário? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação é a partir que nós nos deparamos com o Senhor. Nós olhamos para o Senhor, temos comunhão com Ele, nos relacionamos com Ele, damos espaço para Ele. Aí nós somos santificados, nós somos transformados de glória em glória, ou seja, de aparição em aparição, de comunhão em comunhão, nós somos transformados. Romanos 8, versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eles sejam conformes, eles estão em a forma de Cristo. Esse Evangelho, essa é a forma com que nós podemos ser salvos. Nós vamos tomar a forma de Cristo. Nós seremos como Cristo é em vida e em natureza. Ó Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, com a queda do homem ele ficou sujeito às 3 leis que guerreiam entre si dentro dele. E essas 3 leis, elas ficam evidenciadas em Romanos, capítulo 7, dos versículos 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, a primeira lei. Mas vejo dos meus membros outra lei. Então eu tenho a lei dos meus membros. Contra a lei da minha mente, outra lei aqui. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que lei é essa que está nos meus membros? A lei do pecado. Então nós temos a lei de Deus, a lei da minha mente e a lei do pecado. E a lei do pecado, ela é mais forte e ela subjuga a lei da mente e a lei de Deus. O que é a lei da mente?
A lei da mente é aquilo que nos impulsiona a agradar a Deus, a buscar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Essa é a lei da nossa mente, porque ela nos impulsiona para Deus, a agradar a Deus, a buscar a Deus. Nós temos a lei de Deus, e essa lei de Deus é a lei exterior. Essa lei exterior, ela revela o caráter de Deus. Ou seja, as Escrituras, elas revelam quem Deus é, como Deus pensa. Então, a lei, ela é uma transcrição, é uma tradução do que Deus é. O caráter de Deus, a sua natureza. Por meio da lei nós vemos que Deus é santo, Deus é bom, Deus é eterno, Deus é onipresente, Ele é onisciente. Ele tem aversão ao pecado. Senhor Jesus, nós temos a lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte é aquela que nos leva para longe de Deus. E ela subjuga a lei da nossa mente. Nós queremos fazer o bem, mas a lei dos nossos membros, a lei do pecado e da morte nos leva a pecar contra Deus. Mas graças a Deus, nós temos a quarta lei. E essa lei, ela subjuga, ela tem a capacidade de subjugar a lei do pecado e da morte. No capítulo 8, versículos 1 e 2 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A obra de Cristo nos deu uma outra lei. Uma lei que subjuga a lei do pecado e da morte. Olha a porta da salvação aqui abrindo para você e para mim. Essa lei, ela subjuga aquilo que nos afasta de Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Depois que nós recebemos, amados, essa vida, agora começa o nosso processo de amadurecimento como filhos, como filhos que foram gerados por meio dessa obra maravilhosa. Nós fomos feitos filhos de Deus, Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esse processo começou aqui. Nós não éramos filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus por meio da obra de Cristo. Essa obra, ela abriu salvação para nós, também nos colocou como filhos, numa posição de filhos. Aí começou o nosso processo de filhos, de amadurecimento. Em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, nós vemos aqui o início da nossa caminhada como filhos, o início do nosso processo como de amadurecimento como filhos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esse filhos aqui no original é teknon, que é um filho recém-nascido, um filho imaturo. É aquele que acabou de nascer. No versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E esse filho aqui do versículo 17,
é ruiós. Ou seja, um filho maduro. Alguém que a vida de Deus cresceu de tal maneira que ele busca não os seus interesses, mas ele busca os interesses do seu Pai. Ele é maduro o suficiente para deixar as suas necessidades de lado e buscar as necessidades que são mais importantes, que são as necessidades de Deus. Esse é um filho que amadureceu, um filho que cresceu. E por fim nós temos o último estágio, que é um filho herdeiro. Aquele que está apto, ele amadureceu de tal forma que está apto para poder receber a herança do Pai. Esse é o nosso anelo. Nós estamos no meio desse processo aqui. Não importa se você é um tecnon, se você é um ruiós ou se você é um filho herdeiro. O que importa é que esse caminho aqui está aberto para mim e para você. E o Evangelho é poderoso, ele é poderoso o suficiente para te levar de um tecnon para um ruiós, de um ruiós para um filho herdeiro. Oh, Senhor Jesus. E por fim, amados, como filhos de Deus, nós fomos colocados num lugar que é a igreja. É onde Deus ele colocou os seus filhos juntos, para conduzir esses filhos ao amadurecimento. É aqui onde os nossos problemas, na igreja, é onde os nossos problemas eles são expostos. E são também resolvidos. Porque a intenção de Deus não é apenas expor as nossas falhas, mas a intenção de Deus é fazer com que nós nos arrependemos das nossas falhas, nos voltemos para o Senhor, o busquemos e avancemos, crescendo mais e mais. Nós vimos, amados, que nos capítulos finais de Romanos, capítulos 14, 15 e 16, é nos mostrado um caminho ali para nós, para o nosso crescimento. E o foco é tirar a lupa de você mesmo e colocar para os irmãos. No capítulo 14, versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aqui nos é proposto, você é chamado aqui para acolher o que é débil na fé. Acolher os mais fracos. E não é para discutir opiniões, mas é para acolhê-lo, suportá-lo, ajudá-lo. O fraco precisa de ajuda. Senhor Jesus, no capítulo 15, nós somos encorajados a suportar, ou seja, ser o suporte dos irmãos. Versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esse convite aqui é para que você deixe o seu ego de lado. Para que você possa ser o suporte, ou seja, para você segurar os irmãos mais débeis e fracos. No capítulo 16, é nos dado um princípio aqui que é recomendar aos nossos irmãos, ou seja, chamar, incluir todos os irmãos, porque todos os irmãos são igualmente necessários, igualmente
importantes, igualmente úteis no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, amados, sem um membro sequer, por menor que seja, ele sofre dano. Senhor Jesus, nós vimos aqui, amados, que por mais que a nossa realidade, muitas vezes, seja oposta àquilo que foi proporcionado a nós, nós ainda temos esperança. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu queria ler novamente esse versículo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados irmãos, nós precisamos crer. Por mais que a nossa realidade seja dura, difícil, e muitas vezes, nós pensamos em desistir. Nós precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus, o que vai nos tornar justos diante dEle, ela está no Evangelho. Ela se revela no Evangelho. Ela se revela por meio da obra de Cristo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, para que nós sejamos justificados, nós precisamos viver por fé. Amados irmãos, eu preciso e você precisa crer no poder desse Evangelho. Ele é capaz de te livrar, me livrar de todos os problemas do pecado. A salvação que Deus deu para nós, a salvação que Deus colocou diante de nós, ela é completa. Ela pode me salvar da idolatria, da imoralidade, das divisões, das contendas, do meu ego. Ela é capaz de me salvar completamente, me tornar justo. Jesus é o Senhor. Eu fico por aqui, irmãos. Queria agradecer a vocês e lembrar novamente, não se esqueça de deixar o like aí. E se essa palavra te ajudou de alguma forma, compartilhe. Jesus é o Senhor. Até uma próxima oportunidade.